amor, paixão, desejo. Todo mundo sabe o que essas palavras significam, né? Ou pelo menos acham que sabem. O fato é que os relacionamentos amorosos mudaram ao longo dos séculos e nas últimas décadas essa transformação foi mais intensa. Mudanças na forma de se comunicar e de tratar o outro também são observadas. Mesmo assim, casais longevos não são tão raros assim, hein? Para falar sobre o assunto, os meandros dos relacionamentos amorosos, eu convidei aqui para a nossa bancada do programa Mentalistas um psiquiatra que há 40 anos pesquisa o assunto e é fera nesse quesito. Tem o Dr. Luiz Cuchinir, que é psicoterapeuta do Centro de Estudos da Identidade do Homem e da Mulher. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Camila. É um prazer estar aqui com você, com os teus ouvintes, e vamos ter uma conversa gostosa e bastante elucidativa, né? Bom, e a indústria cultural, né, deita e rola nos assuntos amorosos, né? Espetáculo, cinema, novela, enfim, as produções são infinitas. E para falar um pouquinho mais também sobre esse assunto, eu convidei do outro lado da bancada aqui do nosso estúdio da Rádio Estadão, o diretor, ator, produtor, tradutor e dramaturgo Isser Coric, que dirige o espetáculo Jogo Aberto e que traz aí todas as peculiaridades dos relacionamentos amorosos, está em cartaz no Teatro Folha. Tudo bem, Isser? Bom dia. Tudo bom, Camila? Bom dia para você, bom dia para os ouvintes da Rádio Estadão. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. Então, já começando com o espetáculo Jogo Aberto, conta um pouquinho mais para o nosso ouvinte, né? Qual que é a dinâmica dessa história? São relacionamentos amorosos modernos, digamos assim? Conta um pouquinho mais pra gente. Bom, na verdade o espetáculo trata das possibilidades que acontecem dentro de uma vida de casado, né? Então é uma história de 3 casais que se encontram para um jantar, mas que esse encontro foi... Enfim, ele foi incidentalmente complicado pelo fato de os anfitriões da casa, a mulher dele ter pego o marido num flagrante transando com uma prostituta. Você já vai contar? Esse é o começo da peça. Começa aí. Esse é o ponto de partida. Quer dizer, com base nisso, eles vão receber esses 2 casais de amigos alterados, né? Pelo fato que acabou de acontecer. E isso vai desencadear nesses 3 casais uma série de acontecimentos que tem a ver com as histórias internas de cada um dos casais e também com a relação do grupo como um todo. E aí sim a peça desenvolve umas possibilidades que acontecem na vida de todo mundo, né? Podem acontecer na vida de todo mundo, enfim, liberando os pensamentos, os desejos, as dúvidas, as consequências desses desejos. E aí a peça, que é uma grande comédia, faz com que o espectador sempre consiga se identificar com alguns dos personagens, né? Então a gente tem lá um painel bonito do que pode rolar numa relação de casal. Que legal. Você traduziu esse texto, é isso? O texto é um texto do Jeff Gold, um autor americano. Ele está em cartaz já há muito tempo em Los Angeles, é um grande sucesso, e aí eu conheci esse texto, achei ele muito interessante. A gente brinca que ele é a minha terceira parte da trilogia sexual, porque em 2013 eu fiz um espetáculo chamado A Minha Primeira Vez, que tratava da perda da virgindade. No ano passado eu fiz um espetáculo chamado 10 Encontros, que também mostram 10 relações, 10 encontros entre casais que rolam numa transa. E agora esse Jogo Aberto, que fala da relação entre casais, né? Sempre burilando esse assunto, que é um assunto que interessa sempre ao público. Interessante isso, né? O Isser comentou que o texto do Jeff é um autor norte-americano. Existe essa diferença das relações amorosas entre os países? Quer dizer, ou dá para fazer essa comparação entre os relacionamentos amorosos nos Estados Unidos e no Brasil? Então, você vê que é interessante isso, né, Isser e Camila? É um autor americano, ele está com a cultura americana. A maioria das coisas que acontecem nessa peça que eu fui ver trata de situações que são muito, muito corriqueiras. Não são todas. Existem situações lá que são bem exageradas, né? A situação em geral da peça, que é 3 casais que estão com os filhos pequenos, casados há algum tempo, com toda uma situação já rolando de uma relação desgastada,
Isso é Brasil, Estados Unidos e acho que o resto do mundo. Você chegou a fazer adaptações do texto original para a realidade brasileira? Você Tentei. poderia citar algumas? Não, desde quando você trata da sexualidade, por exemplo, tem uma personagem feminina que é uma mulher bastante desinibida, bastante solta, tal. Então, no texto americano, eles citam que ela é porto-riquenha. Quer dizer, trazem esse lado latino. Então, quando eu fui adaptar para cá, o que eu fiz? Eu transformei ela numa baiana, né? Que é uma pessoa também mais malemolente, mais à vontade, mais solta, tal. Então, a gente tem que fazer todas essas adaptações. A gente tem que trazer para o nosso espectador. A gente sempre busca, quando a gente faz uma peça de teatro, a identificação. Por exemplo, muita gente pega um texto americano e mantém os nomes dos personagens. Então, esses personagens se chamariam Phil, Joan, Greg. Não, isso afasta o público. Então, eu traduzi todos os nomes. Eu pus Paulo, Evelyn, Lilian, nomes que a gente tem em contato, para a gente poder se identificar com aquelas pessoas que estão no palco. Pegando como ponto de partida da peça, doutor Kushner, essa questão da traição, né? Que a primeira cena, né, que se tem é de um flagrante de traição. Como é que a gente pode avaliar a traição ao longo dos anos? Ou desde que o mundo é mundo, existe traição? Teve menos, teve mais nos últimos séculos? Vamos colocar na berlinda a traição, vai? Traição, né? Porque traição, na verdade, é o grande vilão do casamento, né? Ele pode aparecer a qualquer hora, explicitamente. E aí ele gera uma série de discussões e que, ao mesmo tempo, ele propicia as máscaras que vão existir dentro de um casamento. O que é a traição? Aí aquela discussão, bom, traição é porque teve a relação sexual. Não, traição já é ficar admirando a mulher do outro. Traição é a mulher que sente desejo e vai imaginar aquele homem que ela gostaria de transar. O que é traição, né? E que casamento que a gente consegue ter hoje? Porque uma coisa era um casamento que era um standard, ele era todo estereotipado, ele tinha certos preceitos, e a grande discussão hoje, o grande problema dos casais é como eles vão enfrentar essa dualidade. Eu acho que a dualidade, esse conflito de essa supervalorização do respeito pela individualidade, cada um deve ser como é e deve poder viver a própria vida e tudo que está sentindo, porque afinal é o outro não sou eu. Então, esse é um conceito, um conceito teórico. E o outro é casamento não pode trair. Casamento é exclusividade. Fidelidade é para aquela relação. Como é que junta essa história? Porque, na verdade, é muito difícil alguém nunca sentir desejo, vontade, fantasias ou até, eventualmente, ter alguma coisa com outra pessoa e ter esse outro aspecto assim, eu não sinto nada. Eu estou isento, eu estou fria, eu sou um gelo, um bloco de gelo. Aí consegue ficar dentro do casamento, deste casamento. Aí quando junto os dois, ou eu tenho que não me respeitar, que é não olhar para nada do resto do mundo, ou me respeitar e eu faço o que eu preciso, o que eu desejo, o que eu fantasio. Como é que você põe isso na mesma mesa, no mesmo prato? E que mistura vai dar isso? Esse é um momento muito difícil, mais difícil do que era um casamento. Não vou nem mencionar datas ou décadas. É mais difícil, porque tinha um preceito de que casou, as regras são essas, estão dadas, e entra ou sai, quer dizer, ou é ou não é. Então, hoje, quando eu atendo, ou estudo, ou escrevo, essa dualidade, essa confusão, essa impossibilidade de criar um vínculo de casamento com toda essa liberdade entra em conflito. E aí os casais, é uma pena, porque eles sofrem muito, Camila. Os casais estão sofrendo muito, as mulheres sofrem, os homens sofrem. Eles querem ficar juntos. As pessoas querem manter família, querem manter o casamento, querem manter a relação. Existe muito amor.
fidelidade ou traição não tem nada a ver com o conceito de amor. Só que se inventou que tem. Então, amar é igual a não trair. Amar é ser fiel. E não é. Defina o amor, então, Dr. Cucini. Amor é uma instância. Ele vem de uma situação essencial da pessoa, do que ela está dedicando a uma outra pessoa. É isso, amor. Tá. Amor é o que uma pessoa consegue dirigir a outra dentro do que ela tem dentro dela de possibilidade afetiva, de troca afetiva, de entrega amorosa. Isso é amor. Agora, tentar colocar ele dentro de uma esfera comportamental, jurídica, regrinha, eventualmente até de religioso, quando esse conceito espiritual ele não entra nessa dimensão mais ampla que é do amor, o amor por mais da entrega. Quando entra um monte de regras, a gente já está numa outra possibilidade de amor, que é um regulamento. Amor não é regulamento, né? No espetáculo Jogo Aberto, o amor permeia essas relações também? Ou a gente fala todo só sobre o desejo e tudo mais? A gente, primeiro assim, que o desejo não vem separado do sentimento, né? As coisas se misturam bastante. E o tempo todo está sendo colocada essa questão do amor, a questão do ciúme, né? O ciúme é uma coisa positiva, uma coisa negativa, uma coisa legal, não é legal. Então, você tem os personagens defendendo pontos de vista variados, todos válidos. O entendimento de que a exclusividade ou não, ela é uma opção. E é uma opção que, se tomada em conjunto pelo casal, tudo bem, né? Mas se um dos dois está querendo mais do que o outro essa opção, a coisa começa a desandar. E nós todos somos seres humanos complexos e as coisas mudam na vida da gente também ao longo do tempo. Senão seria mais fácil a gente, no dia que casou, já estabelecer uma série de regras e pronto, está estabelecido para o resto da vida, mas não é verdade, né? A gente pode até se forçar a obedecer essas regras pré-estabelecidas, mas a gente muda de vontades ao longo da vida também. Então você conseguir lidar com essas mudanças e mantendo o respeito e o carinho e a preocupação com o teu parceiro é fundamental. Então eu acho que a gente vê essas relações mudando ao longo das décadas por motivos diferentes. Então se a gente vivia 100 anos atrás, era natural os homens terem amantes e as mulheres ficavam em casa e aceitavam até a famosa piada da nossa amante é melhor que a deles, né? Porque a mulher já achava que a amante do marido já fazia parte do conjunto da família dela. Hoje não é mais assim, mas nós estamos tendo mudanças incríveis com relação à identidade sexual, às possibilidades, né, dentro das relações entre homens, mulheres, transgêneros e tudo isso. Então, vai ficando mais complexo também a relação de casamento, porque tem 1000 possibilidades novas acontecendo. Então, acho que quanto mais o ser humano evolui, mais complexo vai ficando as possibilidades e todas essas possibilidades de relacionamento. Todas as possibilidades, quer dizer, quando esse cara que estava transando com uma prostituta, ele trata aquilo como uma forma de melhorar o casamento dele que está indo mal. Então, isso é legítimo também, como é legítimo ela contestar. Então, 1000 possibilidades que a gente vai vivendo nas nossas vidas, a gente tem lá retratados. Então, o valor é esse, quer dizer, todo mundo pode se encontrar e falar, puxa, eu também sinto isso, como é que eu faço com esse meu sentimento? Se ela serve para estimular os casais a saírem e conversarem sobre assuntos, já está lindo. Muito bem, estou recebendo aqui no Mentalistas dessa semana o diretor, ator, produtor, dramaturgo Isser Coric e também o Dr. Luiz Cucini. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. De volta com Mentalistas, eu vou pegar o último gancho da fala aqui do Isser Coric, que é o diretor da peça Jogo Aberto, que está em cartaz no Teatro Folha,
falar sobre aquela situação em que uma prostituta é colocada no meio da cena como um impasse entre os casais, né? Só antes, né, para registrar aqui, né, para o nosso ouvinte, a peça está em cartaz no Teatro Folha e conta com o seguinte elenco, né? O Ricardo Tosi, a Natália Rodrigues, Tânia Calil, Alex Grulli, Pedro Henrique Moutinho e Guta Ruiz, né? O teatro está em cartaz no Teatro Folha. E falar um pouquinho dessa questão da prostituta. Dizem que é a profissão mais antiga do mundo, né? A garota de programa. E na época, antigamente se falava que as prostitutas salvaram muitos casamentos, inclusive por causa disso. Quer dizer, o homem vai lá, satisfaz o desejo sexual com uma profissional do sexo e mantém um casamento intacto. Como é que se dá essa cena? Você pode relatar um pouquinho pra gente? Essa é a primeira cena da peça. No fundo, ela só serve para ser o gatilho de toda a situação. A esposa chega em casa e encontra o marido com uma prostituta lá. Então isso vai levar ela a agir vingativamente durante todo esse jantar. Isso vai causar coisas nos outros casais também e tal. Agora, a questão da profissional do sexo, do papel dela na história da humanidade, acho que eu prefiro deixar para o doutor dar a visão dele, porque isso é sociológica, né? Eu quero puxar essa polêmica, porque é o seguinte, antigamente era a garota de programa. E se existisse uma realidade um pouco mais democrática? Então, que a mulher pudesse satisfazer também o seu desejo naquela época com um garoto de programa. Estou indo além dessa polêmica, doutor Cucini. Calma, o primeiro assunto que me vem é esse. Prostituta é traição ou salvação, né? É aí que fica então, a questão. A peça mostra isso e ela é discutida. Essa discussão é muito interessante, porque, na verdade, isso é muito comum que o homem utilize essa vivência que ele tem fora do casamento como uma maneira de ele conseguir manter essa família, manter essa relação. Então, no caso, foi levado ao extremo de ser uma prostituta, né? Mas muitos homens, não são todos, atenção, mulheres, não fiquem pressionando o marido, porque não são todos, e nem pressionem para querer saber coisas que vocês não devem saber, coisa é dele. Os homens, às vezes, eles têm uma necessidade de ter uma relação fora que, para eles, absolutamente é traição, porque eles não traem o amor que eles têm. Até chegam a ter uma relação, ou um flerte, o que for, mas ela tem uma função que serve para resolver um conflito deles, um desejo deles, uma situação deles, que, de novo, não é da conta da mulher. Porque, assim como a mulher tem os seus conflitos, as suas necessidades e o quanto ela precisa resolver situações dela, ele, eventualmente, é nessa situação que ele precisa resolver as dele. Não estou defendendo traição, muito menos que ele tenha relações sexuais e muito menos as prostitutas. Isso é do ponto de vista social mesmo. Social, e é também a construção do psicológico masculino, que é muito, muito, muito difícil a mulher entender. Assim como o homem tem muita dificuldade de entender por que a mulher lida com essas questões desse jeito, há muito tempo atrás, acho que foi meus 2 primeiros livros eram sobre homem e mulher, mas eu depois escrevi um terceiro que era da psicologia inteira masculina, né? Era só sobre essa visão do que não é a psicologia em geral. É como é o homem psicologicamente. Esse livro nem existe mais, eu não consegui reeditar ele. Esse funcionamento dele, ele vai realizar esse desejo, como ele realiza na peça. Ele já realizou de outra maneira, em outro contexto, em épocas anteriores. Ele diz assim, bom, como é que eu vou fazer para resolver a situação da minha relação muito insatisfatória, sem ela correr o risco de ela ser destruída, porque ele vai preservar. O homem, às vezes, usa um raciocínio, ele é tão fora da realidade, porque a realidade de um casamento não permite isso. É claro que não tem sentido um homem, dentro de um casamento, ele vai lá e traz a prostituta para dentro de casa e tem a relação e ainda quer que a mulher entenda
que vai ser porque ele estava amando muito ela e que é por isso que ele faz isso. Impossível. Mas e se o personagem conversasse com ela antes de executar, hein, Isser? Então, aí você tem que entender qual que é a dinâmica de cada personagem. Quer dizer, alguns vão conversar, e sim conversam. Outros não têm abertura para conversar isso, porque ou porque vai achar que a mulher não vai entender e tal, ou porque a própria mulher não dá abertura para um tipo de conversa desses. São tantas variáveis, são tantas possibilidades que vão acontecendo dentro das relações que as coisas às vezes desandam, né? Às vezes as pessoas perdem o controle das suas vidas. Se a gente conseguir, cada casal, cada pessoa, ter essa abertura de conversar profundamente e colocar na mesa os seus sentimentos, colocar as angústias e tal, é tudo muito mais saudável e honesto. Pode correr riscos, porque você pode estar vendo coisas que você estava tapando, né? Escondendo de você mesma, mas sempre é mais saudável ver do que tapar. É mais ou menos como um processo terapêutico, né? Tem gente que corre da terapia, não vai pra terapia de jeito nenhum, porque sabe que pode tirar algo que está encoberto lá, né? E eventualmente quem vai, né, tem a chance de saber onde colocar aquilo, né? E perceber que casamento é assim, ele aguenta um tanto. Casamento não é uma situação que você coloca tudo que você quiser, todo mundo coloca tudo e aí ele tem que aguentar. Então, essa conversa que o Isser está falando, que muitas vezes se fala, não, vamos conversar, essa DR, vamos discutir a relação. Muitas vezes essa discussão dentro de um casamento, ela é impossível, porque um vínculo não aguenta. Quem falou que uma mulher vai aguentar o desejo desse homem, as fantasias, ou o homem vai aguentar se ela contar tudo para ele também dos dela. Então, a solução não é uma solução para todo mundo e que sirva para resolver as relações. Não existe isso. Sentar e falar tudo não é a solução de casamentos. Por isso que a gente sempre tem que ver, como terapeuta, né, a gente tem que dizer tudo depende da circunstância. O que é circunstância? É a instância e o que tem em volta dela, que é o circuns, né? Tudo que tem que ver naquela instância, naquele momento, como o Isser falou, nas fases dos casamentos, no momento da vida de cada um, o quanto ele e ela vão aguentar essa verdade. Uma coisa é um casal de 30, 40, que assim, não vai dar, eles vivem uma fantasia de uma relação perfeita, que é o amor incondicional, que é tudo um para o outro. O casal, eventualmente mais velho, e que já passou por outras experiências, ou é um segundo ou terceiro casamento, vai entender, dizer, olha, não dá para imaginar que aquele lá ou aquela lá vai ser isso tudo que eu tô querendo. E aí é que tá a grande dica, é como a gente pode recondicionar os casamentos a cada momento, a cada fase e preparar, no caso, como você falou, muitas vezes é mesmo com a terapia de cada um, individual, não é a terapia um no outro, um com o outro. O que cada um precisa preparar para cuidar daquele vínculo. Aquele vínculo não é a única coisa que existe na vida dele. Pode ser até a mais importante. Fazer o máximo a preservar, mas ela não pode ser a vida de uma pessoa. Porque pesa muito e esse vínculo pode não aguentar. Ô Isser, eu quero retomar a polêmica que eu tinha deixado em aberto antes, que é a questão do garoto, seria o garoto de programa, mas pegando o gancho, dando umas pinceladas no espetáculo Jogo Aberto, como é que vocês trazem pro espectador o desejo feminino? Como é que vocês lidam com o desejo feminino nessa dinâmica da peça? Então, nós temos 3 personagens femininos na peça, né? Então, cada uma delas mostra um possível lado dentro do arquétipo feminino de lidar com o relacionamento. Então, se tem uma que é mais solta, né? A nossa baiana, por exemplo, que quem faz a Tânia Kalil, faz muito lindamente. Ela é uma mulher mais solta, mais à vontade com a questão do sexo. Tem o jeito dela de lidar com isso. Uma outra, que é uma esposa mais tradicional, está enfrentando essa situação do marido, por exemplo, que traiu ela. É uma mulher que casou virgem e, de repente, está se vendo diante de
de uma realidade onde as pessoas vivem suas fantasias sexuais e ela não. Ela não se deu essa abertura. Então, como é que ela vai lidar à luz disso tudo? Uma terceira, que é uma mulher mais profissional, uma executiva, que tem controle da vida da família, quer dizer, ela tem até um papel quase masculino na família dela, também ela controla também o aspecto sexual da vida, como o marido faz. E o que isso causa também nesse marido? O que vai acontecer com esse marido? Todas essas possibilidades são colocadas lá. Então, qualquer pessoa que vai lá e assiste a peça vai encontrar algum aspecto seu, não obrigatoriamente vai se identificar, eu sou igual àquele personagem. Não, mas vai encontrar que alguma coisa minha parece com aquele personagem, e quando aquele personagem está argumentando, ele está usando coisas que eu também falo em casa para o meu marido ou para minha esposa, e em outro personagem em outra parte, porque todos esses embates são muito possíveis. Então, só trazendo a tua polêmica, a peça não trata de uma possibilidade de um garoto de programa. Por acaso, a história não tem isso. Isso acho que também sempre existiu, né? É menos divulgado, é menos falado, mas sempre existiu aquela mulher que, sim, pulava a cerca e o marido nunca ficou sabendo, ou a figura do Michê masculino também está aí, existe e tal. É menos comum, mas eu acho que para a mulher que tem essa índole, existe sim a possibilidade, muitas podem viver essa fantasia também. O Isser trouxe pra gente, doutor, então, essa mulher, a baiana, que é mais extrovertida, tem aquela que casou virgem, que teve a traição pelo marido com uma prostituta, e a executiva, que é a controladora, a dominadora, inclusive na parte sexual, é a que dita as regras do jogo, literalmente, né? E que estraga a relação dos dois. Exatamente. Então, assim, mas de qualquer forma, você tem 3 mulheres com desejos. Mesmo a virgem que é traída, né, a que casou virgem, que é traída depois, ela pode ser que ela tenha um desejo reprimido, mas que ela não execute esse desejo justamente pelo fato de ter vindo, talvez, de um casamento mais tradicional, esse conceito da virgindade, ter casado ainda, né, sem ter tido uma relação e tudo mais, mas qual que é o lugar do papel feminino nessa relação, né? A gente está muito acostumado a falar desse desejo do homem em ter uma vida sexual fora do casamento. E a mulher, como é que fica nisso tudo, hein, doutor? É incrível o quanto a mulher dedica o sentido da vida dela para o casamento. E esse casamento tem que propiciar para ela toda a realização que ela, na história dela, na resolução da vida dela. Um exemplo é esse de ser virgem, mas tem muita coisa aqui. O que a mulher coloca num casamento, que é a dedicação total, né? Quer dizer, ela é educada para isso, ela constrói uma proposta para uma relação com o homem, e esse casamento muitas vezes frustra. Até se adapta, ela até diz, não, mas eu passei por cima disso, daquilo. Ela se adapta. Mas o casamento não preenche, porque a mulher muitas vezes, principalmente anteriormente, ela foi educada para esperar do casamento isso tudo. Não é à toa que hoje muitas mulheres têm uma posição oposta a isso. Tá, eu não vou casar, eu não quero. De alguma forma rejeitam uma possibilidade de uma relação de casamento porque elas percebem que ele não vai preencher. Ele não vai cumprir tudo que elas poderiam ter, e elas vão buscar uma vida mais plena em outras áreas da vida dela. Então, claro que os dois têm uma situação dramática, a grosso modo o homem e a mulher, mas essa situação afetiva, amorosa da mulher é mais dramática num casamento, porque por mais que a mulher tente se adaptar ao que o homem pode oferecer para ele, e as mulheres muitas vezes até defendem fortemente o casamento delas e dizem, não, mas olha como está bem, olha que faz isso, faz aquilo, valorizam o que elas conseguem. Um dos meus trabalhos é a questão da essência feminina, né? Quando a gente atinge esses aspectos mais profundos mesmo da mulher, a gente vai e encontra uma mulher que é muito mais, precisa muito mais, se realizaria com muito mais, e rearruma a receita dela para trabalhar com os ingredientes que ela tem, e ela dá conta disso com muito mais presteza, precisão. Eu até queria fazer esse reparo, viu, Isser? Claro que eu, quando fui ver,
eu fui ver como um espectador, né? Eu sou um terapeuta. Estuda há mais de 40 anos o assunto, difícil então, dissociar. Eu não conseguia ficar nesse clima, não, eu tenho que ver que é uma comédia, porque eu ia vendo tudo que tem por trás, e isso que vocês falam de se identificar, eu fui vendo por trás o que está por trás de cada homem e cada mulher, é tão dramático. Quem quiser ver a brincadeira, a risada, vai dar para dar, todo mundo ri muito, para muita gente é muito divertido. Mas ele tem aspectos, eu acho que as relações têm aspectos que são muito duros, muito difíceis. E lá como no meu consultório, em todos os lugares que a gente vê os casamentos, a gente vê como é difícil, né? Que situação que você achou que é mais difícil? Até pra gente entrar nessa discussão e que é pouco dito na sociedade hoje, pouco discutido. O que é impossível ser aberto é esse tema principal, que são as fantasias de cada um. É impossível. Impossível, então. Porque às vezes um paciente, né? Ele leva anos, ou tempos, ou nunca. Ele não conta nem pro terapeuta dele. Dá muito medo. Então, quanto mais a mulher não é a terapeuta dele, e o homem não é o terapeuta da mulher, não dá para abrir isso tudo. Onde está a pegada é a maturidade de saber o que o outro pode tolerar para aquela relação e construir em cima disso. Dentro dessa pergunta, eu viveria isso, que o casamento ele tem muitas máscaras, essas máscaras elas servem, às vezes as máscaras elas estão tão amalgamadas na pessoa que nem ela percebe as máscaras que ela usa. Ela já não sabe o que é máscara, o que é ela. Né? Mas as máscaras elas servem tanto para protegê-las de fora quanto para protegê-las delas mesmas. Eu estou conversando aqui na Rádio Estadão com o Dr. Luiz Kuchnik, que é psicoterapeuta do Centro de Estudos de Identidade do Homem e da Mulher, e também com o diretor Isser Coric. Ô Isser, a gente convidou o Pedro Henrique Moutinho e a Natália Rodrigues, são 2 atores da peça, né, que interpretam um casal, e eles são um casal na vida real. Né? Estou sabendo que eles estão noivos, né? Eles gravaram um áudio pra gente aqui, infelizmente eles tinham gravações, né, fora de São Paulo, não puderam estar aqui presentes com a gente, mas a gente gravou um áudio com eles, vamos conferir o que eles têm a dizer. Abrindo o jogo. A gente conversa muito, eu e o Pedro, nós somos um casal que a gente tem muito diálogo, então fica tudo muito mais fácil, né? E a gente consegue separar bem essa relação profissional com a relação nossa pessoal. A gente tem uma vida que é uma vida mais tradicional, né? Digamos, corretamente careta. A gente não tem essa modernidade toda que os personagens têm. Em relação a eu trabalhar com o Pedro, a gente ser noivos e fazermos um espetáculo que fala sobre casais mais modernos e tal, a gente tem uma postura, eu e o Pedro, que a gente tenta não trazer as coisas para casa. Então, a gente se dá super bem trabalhando justamente por causa dessa postura que a gente tem. A gente vai, trabalha, ensaia, faz o espetáculo, saiu de lá, a gente não toca no assunto, não conversa sobre as coisas. O tempo que a gente tem para conversar é normalmente na sala de ensaio ou durante o espetáculo, intervalo do espetáculo. Mas a gente tem uma relação muito aberta um com o outro, de amizade, de necessidade que o outro tem. Porque antes da gente ser um casal, a gente era muito amigos, né? Então isso facilita muito. Então a gente conversa muito sobre tudo. Eu acredito que trabalhar com parceiro requer muito cuidado, né? Eu e a Nath, a gente tem a sorte de que a gente construiu a nossa relação pessoal na base do diálogo. Então, na hora de trabalhar, a gente conversa muito, né? E divide os papéis. Então, às vezes a gente saía do ensaio e um virava pro outro e falava: olha, estou com um problema como seu colega, vamos conversar de trabalho agora. E a gente fez isso, né? A gente pratica isso na hora de falar de trabalho, de divergir no fazer artístico. A gente faz isso preservando a nossa relação. E em casa a mesma coisa, né? Às vezes quando é uma cena mais pesada, tem que ter em mente sempre que os dois estão cumprindo ali um papel para
não misturar, não levar a briga do espetáculo para casa. Fazer um espetáculo que fala de relação de casais, né? Que fala de casamentos duradouros, dos problemas que os casais enfrentam, pra gente é uma chance de aprendizado. A gente tem uma chance de, estudando o comportamento desses casais ficcionais, olhar pro nosso de novo e redobrar a atenção em alguns pontos, evitar algumas coisas, e funciona. Ainda mais, né, se tratando de uma comédia que tu é visto com leveza, com bom humor, a gente ri bastante, a gente acaba rindo da gente mesmo em casa. Às vezes eu noto em mim o comportamento de alguns personagens da peça e já começo a rir, já falo, olha, que bobagem, né? Deixa eu repensar, deixa eu fazer diferente. Mentalistas. Bom, então a gente ouviu um trechinho aqui, né, do depoimento da Natália Rodrigues e do Pedro Henrique Moutinho. Bom, ambos disseram que eles lidam com essa relação super bem, fora dos palcos, né, que eles dialogam muito sobre a vida deles, enfim, não tem problemas com relação a diálogo, viu, doutor Cuchinheiro? Os dois aqui atestaram que com relação a isso eles estão tranquilos, né? Você como diretor, Isser, qual que é a avaliação que você dá para os dois aqui, para a Natália e para o Pedro? Eles são bons atores, bons alunos, digamos assim, em palco? É fácil de dirigir? Não, são ótimos atores experientes, já com uma história bonita no teatro. Tanto ela mais para a televisão, ele mais para o teatro, mas enfim, os dois são ótimos e foi uma delícia trabalhar com eles. Mas o curioso é que, de fato, a gente estava num ambiente, porque para a gente trabalhar essa peça, a gente precisava tocar nesses assuntos todos entre nós, né, o time que estava montando a peça. Então a gente traz nossas experiências pessoais para a discussão, porque afinal a gente tem que se apropriar desses sentimentos dos personagens. E eles estavam juntos. Enquanto os outros atores não tinham um cônjuge presente, podiam falar à vontade sobre as suas histórias, eles estavam juntos. Então, eles tiveram que também falar suas histórias e trazer aqui os sentimentos ligados aos personagens na presença um do outro. Então, eles tiveram que se superar também nesse aspecto. Claro que isso enriquece também, porque os próprios sentimentos que eles têm entre si, eles emprestam para os personagens, né? Ok, os personagens trazem um exagero de coisas, mas são coisas que todos nós sentimos. Então, eles foram generosos de trazer a própria vivência deles para dentro do espetáculo. Então, é um trabalho muito bonito. Fica o resultado, para quem for ver, é muito agradável. E aí, é aquilo que o Dr. Luiz estava falando. O bonito dessa peça é que ela trata de assuntos que são assuntos complicados, duros, que fazem a gente pensar. Com certeza, muitos dos casais que vão assistir a peça vão passar a noite discutindo a questão, mas a gente só não vão brigar, né? Isso. Às vezes até vão, mas às vezes assim... a briga pode ser saudável também. Esperamos que seja para o bem, mas assim, o tratamento que a gente dá para a peça é de comédia. Então, a gente quer que as pessoas se divirtam com o ridículo dessas situações, quer dizer, mostrando quanto elas podem chegar a uma coisa que não vale a pena. Não é por aí, né? Você acaba errando caminhos, às vezes, na relação que mostrado no palco fica ridículo. Então você pode se consertar também. Você pode falar, não vou por aí. Acho que essa colocação que o Dr. Luiz falou de nem tudo é para falar. E nem tudo é para eu querer saber também, né? Sou casado há 15 anos com a mesma mulher, já estou no meu segundo casamento, o primeiro durou 11, sou um cara que gosta de casar, tenho meus filhos, tenho 5 filhos, então sou um homem família, canceriano com ascendente em câncer, então, né? Mas assim, eu tenho que saber que nem tudo eu preciso ouvir da minha mulher, eu tenho que confiar nela e saber que eu estou ao lado de uma pessoa que me ama, que me quer bem e que eu não vou dar conta de tudo que passa na cabeça dela, não preciso saber. Então, a gente ter a maturidade de dar esses limites do individual e do casal é importantíssimo para a gente conseguir conviver. E isso, fazendo bem feito, você se adapta melhor, são aquelas palavras. A gente tem que se adaptar à realidade que a gente tem, né? Acho que o grande armadilha é que a gente cresce desde pequenininho ouvindo histórias infantis que terminam dizendo assim, e viveram felizes para sempre, né? Não é bem assim, não, né? Minha avó falava assim que o teatro é o seguinte, primeiro ele quer e ela não quer, depois ela quer e ele não quer, quando os dois querem, fecha a cortina. Essa era a definição de teatro para minha avó, né? Então, mas a vida é justo o contrário, quando a gente se casa é o começo de uma coisa que vai ter que ser trabalhada, vai ter que ser lidada, a gente vai ter que crescer com o casamento, o outro vai ter que crescer também com o casamento, isso é um trabalho árduo, a gente
erra muito achando que vai ser, basta amar que vai ser tudo feliz, e não é verdade. A peça mostra esses aspectos, que dá para ser feliz, mas que isso requer trabalho, requer que a gente se cuide, que a gente cuide do outro, que a gente se perceba, que a gente saiba dar limites pro nosso individual, pro casamento. Então, tá tudo lá, só que tá tudo lá de um jeito que as pessoas dão muita risada, então vale a pena. É muito interessante que pega aspectos, sabe, principalmente dos homens, né, do homem fechado. Eles são fechados com diferentes receitas do fechamento, do homem indevassável, né? Porque tem aquele que é o fechado atrás da bandalheira que ele faz. Então ele faz um monte de macaquices, é um cara que faz exagerado e que, entre aspas, é super solto, mas é um cara que você não sabe nada dele. Porque ele é um Ele se mentiroso. esconde atrás disso. É. O outro que acontece o tempo todo, né? Esse homem que chega uma hora e explode porque, na verdade, ele ficou colecionando todos os impropérios, todas as barbaridades que essa mulher falou para ele. Porque o homem esquece, né? A mulher diz, mas quando eu falei? E os homens esquecem, eles não decoram. Todos vocês esquecem, gente. Isso Esquece. É verdade, doutor. Então, Todos os é homens muito esquecem. boa essa dica, porque lá tem uma dica de que esse homem escreve no celular o impropério. Então ele vai lembrar. E aí ele pega ela no flagra, que assim, ela é que não lembra. Ela que não sabe o que ela fez. Que é o que acontece mesmo. As mulheres não têm ideia como elas podem machucar um homem. Porque o homem é um incapaz de expressar a dor que ele sente com o machucado dela. Então ele vai guardando. Ele vai engolindo, vai engolindo. E a mulher depois tem que pagar essa conta, porque a conta é dela. Porque ela não teve nenhum preparo, nenhuma possibilidade de lidar com aquela conta, porque ela não viu, ela não percebeu e ele só engoliu. Esse é o marido da controladora, da executiva? É isso aí. Tá na cara também. Né? E aí tem esse homem que faz essa teoria toda, um romântico, ele tem certeza do amor que ele tem e ele, ingênuo, acha que ele vai resolver isso tendo um caso fora. Ele acha. Ele está viajando na maionese, né? Eu não estou dizendo que as mulheres são mais preparadas para não dar problema na relação, mas eles têm uma dificuldade de criar um vínculo que seja um vínculo que ele vai surtir efeito para essa relação aprofundar e satisfazer os dois, e ele cria situações totalmente anômalas. E a mulher tem as dela, né? A mulher tem vai se dedicando, ou dedica porque trabalha muito, ou dedica porque tem uma imagem e vive uma delas, ou vive a imagem, né? Toda a imagem. O que ela pode fazer com a imagem dela, né? E ela acha que ela segura as pontas pela imagem que ela faz de o casamento perfeito. Não vai segurar. Todos erram, né? Não é? Personagem, são 6 então, personagens, é tão todos didático isso. Por isso que eu disse, eu compreendo que ele foi feito de uma maneira de comédia, mas ele é tão didático. É legal, né? É bom isso, porque você nem percebe que você está aprendendo. Você é terapeuta, você não conseguiu não trabalhar na hora que você estava lá. Mas quem vai assistir dá muita risada. Muita! E aquilo fica na cabeça. E depois que ele vai elaborar todos aqueles conteúdos que estão lá, que eles falam assim, olha, meu irmão faz assim, igualzinho com aquele cara. Por que faz? É melhor dizer que é o irmão, né? Não dizer que é ele, porque senão... O vizinho do meu amigo. Os amigos conheço alguém que é assim. O pessoal lá do Serginho Grossman, que todo mundo tem um amigo que faz pergunta sobre sexo, nunca é ele. Gente, eu vou fazer um rápido intervalo, mas eu vou deixar uma provocação aqui para ambos, tá? Vamos lá. Qual o segredo para um casamento saudável? A gente volta daqui a pouquinho. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas. Fica a dica. No Fica a Dica do Mentalistas dessa semana, vou trazer uma dica para você ouvinte que muitas vezes não está feliz no seu casamento, está prestes a se separar ou já está divorciado, porque vai acontecer em São Paulo a primeira Happy Divorce
aqui na capital paulista. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a Meg Souza, que é uma das idealizadoras da festa e que já há 7 anos realiza festas de divórcio. Tudo bem, Meg? Tudo bem, como você tá? Tudo certo. Ô Meg, que história é essa de festa de divórcio? Explica um pouquinho mais pro nosso ouvinte que não conhece esse universo, hein? Pois é, eu me divorciei em 2009 e fiz uma festa para comemorar o divórcio, como são festas feitas no exterior, Canadá, Estados Unidos e Japão. E desde então eu faço essas festas como se fosse uma de casamento, só que ao contrário. Tem tudo, só que o bolo é dividido ao meio, ao invés do bem casado é o bem separado, a festa é muito mais divertida, para avisar os amigos e a família que a pessoa está bem, que vai começar de novo, que está abrindo as portas para o coração, né? E agora, nesse ano, a gente decidiu, eu junto com a Carmen Pitágoras, né, que é uma amiga minha, nós decidimos, e somos divorciadas também, né, decidimos fazer a Happy Divorce, que é uma festa só para divorciados. Na verdade, podem ir solteiros, podem ir os amigos, mesmo porque a gente tem algumas atrações bem legais para todo mundo, né? Mas o foco são os divorciados, né? Destinado àquelas pessoas que já se separaram, que estão sozinhas, que estão em busca de novos amores ou de novas paixões, né? Novos romancezinhos até. E que não quer se limitar aos aplicativos de relacionamento que são utilizados hoje em dia, né? Porque você entra num aplicativo ou outro e você não conhece a pessoa pode falar o que ela quiser ali, você não está tete a tete com ela, né? E nessa festa, não, você vai conhecer a pessoa, uma pessoa que já passou pela mesma situação que você, que também é divorciada, que está querendo vencer esse obstáculo, que também sofreu ou não, mas que quer seguir a vida e quer ser feliz novamente, né? Quer estar bem. Pelo feedback que você tem, o retorno das pessoas, né, que fazem esse tipo de festa de divórcio, qual que é o retorno que você tem dessas pessoas? Elas adoram. Tanto que em outros lugares, Los Angeles, enfim, eles fazem a festa para o recomeço mesmo, né? E pena que no Brasil, hoje em dia, a gente não tem essa tradição, mas as pessoas que eu faço, para quem eu faço essas festas, elas adoram, elas falam, Meg, é uma forma de eu conseguir me reerguer novamente, utilizando apenas de uma festa, uma forma de diversão e dizer que eu tô bem, né? Então, o nosso psicológico, ele entende que se você comemorar, você tá bem. Então, você comemora o casamento, você faz o batizado, você comemora aniversário. Então, comemorar o divórcio, o seu consciente, ele entende de que você vai ficar bem e que você está bem, que você está aberta, né? Então, as pessoas adoram, elas se divertem, é uma coisa super alegre, né? Totalmente diferente do que algumas pessoas pensam, mas as que fazem a festa experimentam, né? Conseguem experimentar uma sensação diferente. Que legal. Bom, e só para a gente encerrar, para os ouvintes que quiserem saber mais, conhecer mais como é que é uma festa de divórcio, qual que é o canal de comunicação? Tem algum site ou algum perfil no Facebook que você possa passar para a gente, Meg? Nós temos o Facebook Festa de Divórcio, né? E a festa que vai acontecer agora dia 5 de junho é o Happy Divorce, né? Então está aberta ao público. Vai ser na rua Cláudio Soares, 73, no Traço de União, dia 5 de junho. Nós temos também o Facebook, que é o Happy Divorce BR. Né? Entrando no Happy Divorce BR, que é Brasil, a gente tem também o link para o evento. Então, a pessoa pode entrar na página do evento e confirmar a presença ou mandar o e-mail para lista@happydivorce.com.br. Muito legal, conversei aqui no Mentalistas dessa semana com a Meg Souza, que já é expert na organização de festas de divórcio. Obrigada, viu, Meg? Parabéns pelo seu trabalho. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade. Um abraço a todos. Mentalistas. Qual é o segredo para um casamento saudável? Vou deixar o Isser Coric falar pra gente, aquele que é diretor da peça Jogo Aberto, que está em cartaz do Teatro Folha, diante do espetáculo, né? Falando do espetáculo primeiro, depois sua opinião pessoal também. Qual que é o segredo para os atores ali? Atores não, para os personagens do Jogo Aberto, para um casamento saudável? É difícil responder essa pergunta, até pensando sobre os personagens, né? Porque, na verdade, a peça tem um caminho e que mostra que, às vezes, o que parece saudável não
está sendo saudável, né? Um casamento que está indo, precisa de alguma coisa acontecer para talvez você imaginar que a melhor solução para aquele casamento é aquele casamento acabar. Para os dois, eles vão ser mais felizes se aquele casamento acabar do que se ele continuar. Quando o outro casal que parece que está com grandes problemas, vão se reencontrar a partir do momento que eles começam a lidar com os problemas reais daquele casamento, colocar na mesa e deixar os sentimentos falarem mais alto do que o problema em si. Tem tantas soluções possíveis, né? Eu acho que, claro que sempre a maturidade é um fator muito importante. Eu acho que todos nós precisamos ter uma escuta muito boa, né? Saber entender, saber o limite de que a gente nunca vai dar conta de tudo. Então, falamos muito aqui em adaptação também. Eu acho que esse se adaptar é pragmático. Você abre mão, sim, de algumas coisas que para você são menos importantes do que uma outra coisa que você vai ter. Eu falo, poxa, tem uma fala na peça que a mulher pergunta assim, por que os homens acham que o casamento é o sacrifício supremo? Por não poder mais dormir com 100 mulheres diferentes? Eles falam, né? Então vamos começar a entender que o homem gosta de dormir com 100 mulheres diferentes. Tem essa realidade, faz parte da fantasia masculina, essa coisa que eles chamam de polinizador, né? Esses arquétipos masculinos. Não, o homem quer estar, né, distribuindo genes aí pelo mundo. Mas, às vezes, vale a pena abrir a mão dessa vontade, desse desejo, sim, em prol de uma relação riquíssima, maravilhosa e tal. Então, a gente tem que abrir mão de coisas, escolher o que é mais importante para a gente, saber conversar, saber ouvir, saber a hora de não perguntar, né? Saber os limites para tudo isso. Então, eu acho que lá a gente percebe quanto, a peça nos mostra quanto que é possível lidar de formas diferentes com a mesma realidade. E aí, Dr. Kuchinir, que é o nosso especialista na área, mais de 40 anos tratando sobre esse assunto, as relações homem e mulher, né? Psicoterapeuta do Centro de Estudos da Identidade no Homem e da Mulher. Qual é o segredo para um casamento saudável? Bom, o segredo é conhecer quais são os ingredientes desse casamento, né? Ele não basta saber que é um homem e uma mulher e nem saber questões da identidade de um e de outro. Saber como fazer essa mistura e o que pode se esperar. Saber que todo outro tem medo, tem vergonha, tem segredos, tem dúvidas, tem. Isso não vai fazer parte diretamente, mas ele faz parte de alguma forma do que o outro tem para oferecer lá. Então não adianta romper, não adianta devassar, não adianta invadir. E paralelo a isso, a essa instância de medo, vergonha, segredo, dúvidas, tem o outro que é assim, a gente pode rir disso, a gente pode rir de outras coisas, a gente pode encontrar um jeito bom, bem-humorado para lidar com as coisas, né? Tentar esse jeito que quando que a gente vê uma situação muito difícil, é muito incômoda, muito disfarçada, a gente começa a rir, né? Que é assim, buscar leveza. Vai rir e saber que está rindo porque não dá para lidar de outro jeito com aquela situação. Então, vamos rir. Saber que isso faz parte desse equilíbrio. Fugir da verdade e lidar com o bom humor. Vamos deixar de lado. Não é para aqui, não é para a gente poder lidar, não vai dar para lidar com isso. E ao mesmo tempo não fugir o tempo todo, porque se foge o tempo todo, eles vão se distanciando. Quando vão ver, cada um é um poço de mágoas, né? Conversar para resolver a situação. Conversar o que der, né? Porque as mágoas, elas ocorrem, não é só quando o outro é agredido ou fisicamente ou xingado diretamente. A mágoa, às vezes, vem pelo abandono, a mágoa vem pelo desprezo, a mágoa vem quando ela deixa de dar atenção para a mãe dele, a mágoa vem de quando ele não está enxergando e valorizando o que ela está fazendo, o esforço que ela está fazendo para estar lá. Nas então, questões mais cotidianas, né, a mágoa surge. Por exemplo, ele só vai pro futebol, ela só dá atenção para os filhos, e muitos casais sofrem com a chegada até mesmo de uma criança, porque às vezes a mulher dá atenção muito para o marido durante longos anos, aí quando vem o filho, ela divide essa atenção e vai, digamos, 90% para os filhos. E aí chama ele de infantil, né?
Aí chama ele de infantil. Quer dizer, qualquer homem que vai esperar mais do que ela pode dar em termos afetivos, ele é visto como infantil, como imaturo. E qualquer mulher que exige ou espera uma dedicação maior dele em termos de afeto, de carinho, ela é uma carente. Então, é fácil xingar o outro, né? Colocar um rótulo, é fácil, 2 palitos. Então, eu acho que, assim, o segredo é sempre a gente medir esse respeito, que ele não seja exagerado ao ponto de ser abandono. E que ele não seja num nível de extrema repressão que ele impede de cada um se realizar. Isso, colocando carinho, colocando essa questão da consideração, essa coisa de considerar. Siderar é girar em torno, não é? Considerar é girar em torno de algo. Esse considerar, quer dizer, enxergar aquilo, aquela relação, aquele outro, e tá girando em torno. Mas isso não significa ser o outro. E também lidar com suas próprias expectativas também. Pois é. Quer dizer, é dizer assim, ó, eu estou esperando demais aqui. Então, isso que a gente faz em terapia, né? Para ser terapeuta, a gente tem que estar o tempo todo trabalhando. Um dos referenciais meus é o Moreno, que é o do psicodrama, e ele desenvolveu um dos elementos que é o átomo social. As pessoas que giram em torno do eu, e nas diferentes níveis de distanciamento e a qualidade dessas relações. Então, esse siderar em volta, a pessoa entender como ela vai colocando as relações no casamento, como ela coloca a relação do meu marido ou da minha mulher, como que eu estou lidando, quem eu deixo entrar para fazer parte desse mundo, desse nosso mundo de casal. Trabalhando isso, a gente dá uma noção para a mulher e para o homem do que está acontecendo na vida deles. E aí a gente dá os instrumentos para eles lidarem melhor com isso. Muito bem, eu queria, só para encerrar, que infelizmente nosso tempo está esgotado, que o Isser fizesse um convite para o nosso ouvinte conferir de perto, prazer. né? Depois desse bate-papo enriquecedor, levar a sua parceira, o seu parceiro, enfim, quem quiser, para assistir o Jogo Aberto. O Jogo Aberto está lá no Teatro Folha, sexta-feira às 9h30 da noite, sábado tem uma sessão às 8, outra às 10 e domingo às 8 da noite. Vale a pena, é um espetáculo muito divertido, você vai rir bastante e vai pensar um pouquinho depois sobre a sua própria vida. E aí cai aquela coisa do vamos rir das coisas, né? Quer dizer, é uma forma de você, em vez de ficar grilando, você vai rir. Olha, é tudo muito ridículo, no fim, nós somos todos muito ridículos. Vamos curtir a vida, que é mais fácil. Ô Isser, vai até que dia? Vai até final de julho. Então tem um tempo legal para você aproveitar bastante. Agradeço muito a participação do Isser Coric, que é diretor da peça Jogo Aberto, está em cartaz no Teatro Folha. Obrigada pela sua presença, viu, Isser? Prazer. E o Dr. Luiz Cuchinir, que é o psiquiatra, psicoterapeuta do Centro de Estudos da Identidade do Homem e da Mulher. Obrigada, viu, pela disponibilidade. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês todos, viu? Faz muito tempo, mas eu me lembro, você implicava comigo. Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, teu temperamento difícil. Você me achava meio esquisito, eu te achava tão chata. Com os trabalhos técnicos de Roger Palme, o Mentalistas desta semana fica por aqui. Lembrando que você, ouvinte, pode acompanhar esta e todas as outras edições do programa no nosso site radio.estadão.com.br. Apresentação de Camila Tulinski, gerente de jornalismo da Rádio Estadão, Paula Marinho. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é o João Fábio Caminoto. Até a próxima!